Olá, turma de especialização em Educação Infantil e Educação Especial da FAEP. Sou Fabiana Rocha e hoje nos encontraremos para uma videoaula. Já conheço todas vocês, inclusive já fui professora de algumas no ensino fundamental e inclusive em alguns cursos de graduação. E será um enorme prazer poder reencontrar vocês nessa nova experiência através da FAEP. Como todos sabem, faço parte da equipe da Secretaria de Educação de Coruripe. Atuo na educação já há 20 anos, onde já exerci diversas funções como professora, coordenadora pedagógica, diretor escolar, gerente regional de educação, gerente de ensino, articuladora de ensino. Já redigi alguns projetos voltados para a aprendizagem dos alunos e tive a honra de ser selecionada como educadora de destaque no Prêmio Espírito Público 2019 e ainda de estar entre os semifinalistas do Prêmio Professor Transformador, também do ano de 2019, e espero que estas experiências elas possam colaborar com a aula a ser ministrada. Nossa disciplina de hoje é Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem da Criança de 0 a 10 anos. Essa disciplina seria ministrada no mês de abril, mas devido ao prolongamento da pandemia, nós tivemos que adiar essa experiência e hoje estaremos com essa oportunidade de nos encontrar virtualmente. Quero iniciar essa apresentação com a seguinte mensagem de Paulo Freire: não se pode falar de educação sem amor. Estou certa de que vocês escolheram a profissão pelo amor ao magistério. E é este amor que aprimora o resultado diário do trabalho realizado por vocês. Pois é impossível realizar um trabalho de excelência sem amar o que se faz. Então vamos lá. Por que é importante estudar esta disciplina? Primeiro, porque é extremamente necessário refletir sobre como ocorre o processo de aquisição da aprendizagem dos nossos alunos, ou seja, como as crianças aprendem no dia a dia. Segundo, porque é importante analisar quais as melhores intervenções para que elas, ou seja, as crianças, possam ampliar seus conhecimentos. Não adianta saber como ocorre a aprendizagem sem que haja a intencionalidade de se promover intervenções necessárias quanto à ineficiência desse processo. E, por fim, para elaborar as práticas mais adequadas de aprendizagem, para que dessa forma a criança possa adquirir conhecimentos e experiências que venham favorecer a sua aprendizagem e o professor possa elaborar práticas pedagógicas ou metodologias eficazes de aprendizagem. É por isso que é importante estudar essa disciplina. Então vamos conhecer algumas teorias de aprendizagem e sua evolução até os dias atuais. Primeira teoria, é a teoria inatista. Quem já ouviu falar nessas frases? Pau que nasce torto, morre torto. Filho de peixe, peixinho é. Essas frases, elas revelam o conceito da teoria inatista, pois segundo o inatismo, a carga genética de uma pessoa, de um indivíduo, ela determina seus limites e suas possibilidades de aprender. Portanto, o destino de cada um
já estaria traçado segundo o conhecimento que seria inato, que já estaria consigo desde o seu nascimento. O percursor dessa teoria é o filósofo Platão. Para ele, o indivíduo já nasce com a carga genética que irá defender as suas possibilidades de aprender. E todos os seus conhecimentos prévios, suas aptidões, conceitos e habilidades, conhecimentos e qualidades já estariam todos programados de acordo com a sua carga genética. E todas essas informações genéticas, elas definirão o desenvolvimento da aprendizagem do indivíduo. Então, para Platão, o mais importante nesse modo de pensar é a introspecção, que segundo ele, desta forma, cada indivíduo poderia fazer uma íntima reflexão, uma autoanálise e por iluminação e revelação o indivíduo poderia receber o conhecimento que já estaria presente em seu espírito e estaria amadurecendo de acordo com as estimulações do ambiente. Quais seriam as consequências da teoria inatista para a prática escolar? Segundo esta teoria, a escola não tem muito o que fazer, já que o aprendizado vai depender dos traços de comportamento que a criança traz quando nasce, ou seja, dos seus dons, que já são definidos por sua carga genética. As características individuais da criança, ou até mesmo suas dificuldades de aprendizagem, são inatas, já nascem consigo e não podem ser modificadas pela educação escolar. Um outro detalhe muito importante é que para essa teoria, tanto o sucesso como o fracasso do aluno, eles iriam recair somente sobre o indivíduo, somente sobre o aluno. A escola não teria muito o que fazer, a escola não teria necessidade de intervir quanto a entraves voltados à aprendizagem das crianças. Para esta teoria, a escola não precisa planejar recuperação da aprendizagem dos alunos. E nesta perspectiva, só teria êxito em determinadas habilidades o estudante que herdasse esta aptidão de maneira genética. Então, as crianças que não nascessem dotadas de uma carga genética de conhecimentos, elas não teriam chances dentro da escola. É isso que preconiza a teoria inatista. Vamos falar agora um pouquinho sobre a teoria ambientalista. Quem já ouviu falar nessa frase tão conhecida? A criança é uma folha de papel em branco. Para esta teoria, que define o comportamento é a influência dos estímulos, neste caso, do professor. E o comportamento, ou seja, a aprendizagem, ela seria moldada somente pelo professor. O aluno seria uma folha em branco que seria preenchida da maneira em que o professor determinasse. O aluno seria passivo no processo de aprendizagem, apenas estaria respondendo a estímulos e dando resposta a esses estímulos determinados, elaborados e planejados pelo seu professor. O desenvolvimento do ponto de vista da teoria ambientalista, como é que funciona? A criança, ela chegaria na escola como uma folha em branco, ela chegaria zerada. Será que alguém já ouviu falar nesse termo? Então,
antipedagógico, e seria uma massa a ser modelada e corrigida pelo meio em que vive, ou seja, pelo professor. O professor seria o detentor do conhecimento, o manipulador do processo do ensino-aprendizagem, e as crianças estariam passivas nesse processo, apenas acumulando conhecimento, né, como um processo de educação bancária. O saber, ele está com o professor e, portanto, ele precisa transmitir o conhecimento para a criança que o receberia de forma passiva. O aprendizado, ele seria obtido por meio da cópia, seguido de memorização. Como vocês já observaram, uma teoria totalmente tradicional, onde o aluno recebe o conhecimento de forma passiva e o mecanismo mais importante é o famoso decoreba. E quais seriam as consequências dessa teoria para a educação? Temos como consequência a organização das atividades através de pequenos passos, ou seja, limitando os alunos, não oportunizando a ir-los além quanto à aprendizagem, não dando possibilidades para que eles possam adquirir conhecimentos que não estariam programados, né, pelo plano de curso. O professor, ele é o detentor absoluto do conhecimento e pode programá-lo. Seria mais uma outra consequência desastrosa para a educação, com relação à educação ambientalista. E para esta teoria, o aluno ele não seria coparticipante, nem muito menos corresponsável no seu processo de aprendizagem. As crianças, elas seriam menos autoconfiantes, mais dependentes do professor e, consequentemente, mais passivas. E, com certeza, não é isso que nós queremos, na verdade. Não é esse tipo de aluno que nós estamos formando. Nós estamos formando, ou nós precisamos formar crianças que possam ter autoconfiança, crianças autônomas. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a teoria interacionista, mais conhecida também como construtivista. O fundador, seu idealizador é Jean Piaget. Jean Piaget é um dos maiores expoentes do estudo do desenvolvimento humano. Ele também foi biólogo e ele era conhecido por colocar a aprendizagem no microscópio, através da epistemologia da genética. O objetivo da pesquisa de Jean Piaget foi definir como a criança passaria de um conhecimento menor para um conhecimento maior, o que chamamos de teoria do conhecimento segundo Piaget. E o que seria essa epistemologia genética? O que é isso? Vamos descobrir. Epistem e logia. Epistem seria palavra grega que significa ciência do conhecimento. E logia seria logos, palavra grega que significa discurso ou estudo, formando aí o estudo do conhecimento, que seria a palavra epistemologia. E agora vamos ver o significado de genética. Do grego, genéticos, significa fazer crescer, desenvolver, e gênesis, origem. Então, juntando tudo, o que nós temos? O estudo científico do conhecimento e da origem do desenvolvimento. Ou seja, a epistemologia genética significa
o estudo sobre a origem do conhecimento, ou seja, sobre como se dá a aprendizagem. Essa é a teoria idealizada por Jean Piaget, que se preocupa em como a criança adquire conhecimento, como ela evolui com relação aos conhecimentos que vai adquirindo. A escola, ela deve partir dos esquemas de assimilação da criança, propondo atividades desafiadoras que provoquem desequilíbrio e reequilibrações sucessivas, promovendo descoberta e a construção do conhecimento. Os conflitos cognitivos, eles são muito importantes para o desenvolvimento da aprendizagem. Ou seja, as atividades que são desafiadoras, elas provocam um certo desequilíbrio que estimula a descoberta, ou seja, a construção de hipóteses. E o conflito cognitivo, ele é causado pelo desafio. Ele é super importante para a construção do conhecimento. Você quer ensinar, né? Quer provocar a aquisição do conhecimento? Então desafie seus alunos. Nunca dê respostas prontas. E ajude-os a construir hipóteses, ajude-os a pensar. A teoria piagetiana e a aprendizagem. O papel do professor é de criar situações compatíveis com o nível do desenvolvimento cognitivo da criança em atividades que possam desafiá-las, como eu falei anteriormente. Para Piaget, a aprendizagem é um processo construído internamente, onde o ser compara, reformula, comprova hipóteses em uma ação interiorizada, ou seja, o conhecimento da criança ele deve ocorrer mediante as descobertas. Para Piaget, a educação precisa formar homens criativos, inventivos e descobridores. Então, vamos conhecer os estágios do desenvolvimento cognitivo segundo Piaget. Piaget ele dividiu os estágios do desenvolvimento da aprendizagem da criança e do adolescente em 4 estágios. O primeiro deles é o sensório motor, que inicia de 0 e finda aos 2 anos. O período sensório-motor ele é marcado pela motricidade. A criança, nessa fase, ela está em constante desenvolvimento da sua motricidade. Ela aprende experimentando. A aprendizagem, ela é motivada, ela é mediada por estímulos visuais, principalmente por estímulos motores, através do toque, através de movimentos, ou seja, é o momento em que a criança está descobrindo o mundo através do toque. A descoberta nesse período ela precisa ser extremamente, principalmente palpável. Por isso, é muito importante que os professores de educação infantil eles estejam atentos para planejar suas aulas com jogos e brinquedos que possam trabalhar questões voltadas para a sonoridade, voltadas para a montagem, desmontagem de objetos que possam estimular o movimento e a percepção, né, e principalmente a coordenação motora da criança. O segundo estágio seria o pré-operatório, de 2 a 7 anos. Para Jean Piaget, essa é a fase dos porquês, é a fase das temidas birras, onde a expressão verbal começa a ser mais marcante, visto que a criança ela já
desenvolveu da melhor forma possível a sua fala. Então, esse é o período onde as crianças elas atribuem vida aos brinquedos, aos objetos inanimados. E a terceira fase é a fase operatório concreto, de 7 a 12 anos. Nesta fase, a criança já consegue compreender melhor situações concretas. Ela consegue se desvincular um pouco da fantasia e começa a entender melhor as regras. É nesta fase muito importante que a escola precisa estimular sua aprendizagem através de material concreto, através de materiais onde a criança possa visualizar, como material dourado, como ábaco ou como qualquer outro material onde a criança possa conseguir materializar a sua aprendizagem. Porque nesse período a criança ainda não compreende situações abstratas. Nesse momento a criança ela compreende melhor partindo de situações concretas, partindo de exemplos que podem ser visualizados, podem ser vivenciados. E a última fase, o estágio de desenvolvimento cognitivo segundo Piaget, é a fase operacional formal, marcada pelo período de 12 até 15 anos. Nessa fase, o pré-adolescente e o adolescente, ele já está conseguindo compreender melhor as questões de maneira abstrata. Essa é a fase em que eles podem refletir sua própria existência, podem refletir sobre a ciência e compreenderem situações de uma maneira mais abstrata, diferentemente das crianças do estágio operatório concreto. Então vamos conhecer um pouco sobre a teoria socio-interacionista, que particularmente é uma das teorias das quais eu mais me identifico. É uma das teorias às quais eu faço muito embasamento na minha prática. O fundador dessa teoria é Levi Vygotsky. Levi Vygotsky foi médico, era um médico que acreditava que o desenvolvimento é o processo evolutivo e que as funções psicológicas como a atenção, a memória, o pensamento se dá a partir da interação da criança com o outro. Para Vygotsky, as crianças aprendem em contato com o meio. Para Vygotsky, em que circunstâncias a criança aprende? Para Vygotsky, a aprendizagem ela ocorre constantemente através da interação do indivíduo com o meio, como eu já falei anteriormente. Dessa forma, a criança ela observa comportamentos e ela ganha experiência de modo prático e interage com outras crianças mais experientes ou com adultos que possam estimulá-la no seu processo de aprendizagem, de uma maneira intencional ou não. E aí nós temos duas possibilidades. O processo de aprendizagem ele é sempre colaborativo, ou seja, resulta da ação conjunta entre o educador e aquele que aprende. E aí nós teríamos a educação de maneira intencional. O adulto estaria mediando esse conhecimento de maneira programada, de maneira intencional. E também, uma outra circunstância seria o processo de aprendizagem ativo do ponto de vista em que o aprendiz reproduz o uso social de um objeto para o qual ele foi criado. E isso acontece numa mediação espontânea, ou seja, através da observação. A criança estaria aprendendo observando pessoas que convivem com ela, através do seu entorno. Então, neste caso, é importante que a criança ela possa aprender, ela possa conviver com pessoas que possam estimulá-la com exemplos positivos.
seria interessante, né, que a criança fosse poupada de exemplos negativos para que ela não absorvesse experiências negativas para a sua vida. Então, vamos falar um pouquinho da ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Eu creio que muitos de vocês já devem ter ouvido falar nos cursos de graduação. A ZDP é tudo que a criança pode adquirir em termos intelectuais, tudo que ela pode aprender quando lhe é dado suporte educacional devido, ou seja, por intermédio de outra pessoa. Nós temos dois extremos aí, a NDA, o nível de desenvolvimento atual, e o nível de desenvolvimento potencial. Então, a NDA é a capacidade de resolução de problemas sem ajuda, ou seja, seria o desenvolvimento atual da criança, o que a criança consegue fazer sem ajuda de ninguém. E o NDP seria a capacidade de resolução de problema com a ajuda de alguém. Então, a ZDP estaria no meio. Ela seria a diferença, né? Ela seria essa distância entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que ela consegue desenvolver com a ajuda de alguém mais experiente. Então, vamos falar um pouquinho do desenvolvimento sob o ponto de vista do teórico Henri Vallon. É o teórico da emoção, formando esse tripé dos mais importantes teóricos da educação para o desenvolvimento humano. Esse é o último em que nós estaremos abordando com relação ao nosso conteúdo. Henri Vallon foi um médico psiquiatra. Ele dedicou-se ao atendimento de crianças com deficiências neurológicas e distúrbios de comportamento. Para ele, o desenvolvimento intelectual ele envolve não só o cérebro, mas também a sua emoção. A teoria do desenvolvimento cognitivo é centrada na psicogênese da pessoa como um todo, ou seja, da pessoa completa. A emoção, para Vallon, tem papel importantíssimo no desenvolvimento da pessoa e é por meio dela que o aluno exterioriza seus desejos e suas vontades. Então, vamos conhecer um pouquinho das características da teoria da afetividade de Henri Vallon. Para Vallon, a emoção é a primeira manifestação de necessidade afetiva do bebê e o elo dele com o meio, tanto biológico como social. É a fonte de sobrevivência do bebê. Por isso costumam dizer que quem não chora, não mama, né? O choro é a forma do bebê se manifestar, é a forma do bebê demonstrar sua emoção. Principalmente os seus desejos não saciados, é sua maneira de se comunicar com as pessoas. A emoção, para Vallon, é tida como a forma mais expressiva de afetividade que ganha destaque em suas obras. A afetividade é a exteriorização da afetividade, né? Vallon, ele supervaloriza a afetividade na aprendizagem. No ambiente escolar, dependendo de como o professor, o meio e os colegas afetam a criança, seu aprendizado pode ser desenvolvido ou inibido. Para Vallon, a afetividade afeta diretamente o aprendizado da criança, ou de forma positiva ou de forma negativa, dependendo do estímulo. Pode favorecer, né, positivamente ou negativamente. Um bom educador é aquele que observa seus alunos e a forma como eles agem e lidam com as coisas, pois o ambiente favorável à aprendizagem envolve o controle de situações ameaçadoras que podem atrapalhar ou travar as inteligências.
Então, o professor, principalmente o professor de educação infantil, ele precisa estar atento à maneira como as crianças, como os alunos, eles são acolhidos na escola. Eles precisam estar atentos à necessidade de cativar o aluno. Ao motivar o aluno com relação à aprendizagem. E desta forma, ele precisa também se atentar à verificação de situações que podem ocasionar, em contrapartida, o bloqueio da aprendizagem da criança. Então, vamos conhecer os estágios do desenvolvimento da criança segundo Henri Vallon. Henri Vallon também é um dos nossos teóricos em estudo. Ele também dividiu o desenvolvimento da criança em 4 estágios, só que tendo a afetividade como o centro do processo da aprendizagem. O primeiro estágio seria o impulsivo emocional, de 0 a 1 ano. Nesse estágio, a emoção mais explorada pela criança seria manifestada através do choro. O choro é a forma como a criança ela consegue mostrar suas emoções, ela consegue se comunicar com as pessoas em seu entorno. A segunda fase é sensório, motor e projetivo, de 1 a 3 anos. Nessa fase, a criança ela manipula os objetos e imita os adultos. Quantas de nós, mamães, não observamos as nossas crianças querendo colocar nossos sapatos, querendo nos imitar, querendo colocar nossas roupas? Então, é esse o estágio que caracteriza esse momento da criança. O terceiro estágio é o personalismo, de 3 aos 6 anos. Nessa fase, a criança começa a se perceber diferente das demais. Ela começa a perceber que possui características diferentes, que possui um comportamento e reações diferentes das outras crianças. E a última fase, que é a fase pensamento categorial, de 6 a 11 anos. Nesta última fase, a criança ela se dedica a conquistar e conhecer o mundo, ou seja, desvendar o mundo. Então, vamos recapitular as teorias vistas por nós nesse vídeo. A primeira dela, a teoria inatista. A teoria inatista, ela diz que a aprendizagem da criança depende exclusivamente de seus dons, de sua carga genética herdada. Teoria que jamais deve ser seguida por nós, até porque a escola precisa, sim, intervir e estimular a aprendizagem da criança e não acreditar que a criança aprende ou não de acordo com a sua carga genética. A teoria ambientalista, ela diz que a aprendizagem da criança depende exclusivamente do ambiente em que a criança vive. A criança seria uma folha em branco, teoria totalmente antipedagógica, que estaria apenas dando ao professor o poder de ensinar e depositar conhecimentos na criança. A criança seria passiva em seu processo de aprendizagem. Temos também a teoria interacionista construtivista. Essa teoria tem o objetivo de verificar como a criança passaria de um conhecimento menor para um conhecimento maior. E através dela estudamos as fases do desenvolvimento de Jean Piaget. Também estudamos a teoria socio-interacionista de Levi-Vygotsky. Essa teoria ela nos sinaliza que a aprendizagem da criança se dá através da aprendizagem da criança com o outro, ou seja, com o meio, com o seu entorno. E por fim estudamos a teoria valoniana de Henri Vallon.
que nos mostrou que a emoção tem papel importantíssimo para o desenvolvimento da criança. Por hoje é só, pessoal. Quero deixar para vocês o meu abraço e uma frase de Maria Clara Fraga Lopes. O processo de ensino-aprendizagem deve ser algo prazeroso que nos dê vontade de continuar. E até o próximo vídeo, próximo contato. Beijos!